Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos juntos, pela graça de Deus e a sua misericórdia que nos mantém vivo. E hoje, que bom que você está conosco. Se foi a primeira vez, se é a primeira vez, já é o terceiro evento no qual estamos falando esses dias sobre família segura, reescrevendo a história de sua família. Temos enfatizado que esse tema é um dos mais urgentes de que se possa ter. As nossas famílias, pais e filhos, estão doentes. As nossas famílias estão sofrendo por várias consequências nas quais os desajustes familiares estão contaminando a família. E hoje iremos falar um outro tema. Nosso tema hoje é prometer e não cumprir. Nós temos prometido a vocês, como não poderia de ser, e durante esses dias iremos falar sobre 10 erros dos pais na educação de filhos. Já falamos sobre não dar exemplo, omissão paternal e hoje prometer e não cumprir. Muito bem. Problema. A correção ensina a criança a lidar com a frustração e a perda. Segundo o psicólogo Aldo Capelato, a afetividade é o ato de cuidar. E o cuidar e educar subentende a clara necessidade de impor limites. Pois é no lar onde encontramos ao mesmo tempo amor e ódio, tolerância e incompreensão, palavras de bênçãos e de condenação, carinho e agressão física e verbal. A criança pode, ou o adolescente, pela sua imaturidade, sujar a fonte do prazer, ou seja, a fonte do relacionamento afetivo saudável com os pais, e crescer num lar emocionalmente desequilibrado. O que vem a ser isso? Eu sempre gosto do psicólogo, escritor Aldo Capelato. Pela imaturidade, eu e você, quando fomos crianças e adolescentes e mesmo jovens, muitas vezes nós sujamos essa fonte do prazer. Esse prazer aqui fala de um bom relacionamento dentro do lar. E muitas vezes maltratamos os nossos pais porque fomos corrigidos. E hoje tem acontecido inversamente a questão. Os pais têm se omitido em corrigir os filhos. E essa correção, repito, não se trata de agressão, mas de impor os limites. Porque o que é afetividade? Como eu acabei de mostrar aqui, afetividade é o ato de cuidar. E o cuidar e educar subentende a clara necessidade de impor limites. Se você quer que o seu filho se dê bem, que ele tenha boas notas na escola, seja educado com as pessoas e viva muitos anos aqui na Terra, você tem que ensinar seus filhos de que honrar os pais é o maior dos mandamentos familiares que a Bíblia ensina. Honra a teu pai e a tua mãe para que possa ter longos dias sobre a vida, sobre a terra. E o mandamento magno, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se esses mandamentos forem praticados, o lar seria, assim, por assim dizer, quase que perfeito. Então, afetividade é o ato de cuidar. E o cuidar é educar, subentende a clara necessidade de impor limites. Interessante que é justamente no lar onde nós encontramos amor e ódio, agressão e carinho, palavras ásperas e palavras torpes às vezes. Mas é no lar que deve ocorrer isso, porque a frustração faz parte da educação.
Os filhos, ao sofrerem a frustração da correção, ele está sendo preparado para ir para a rua, para se relacionar na empresa, para se relacionar com outras pessoas. Porque se seu filho não aprender a lidar com a frustração, ele vai sofrer. Frustração quando lhe tira o celular. Frustração quando você diz não. Quando você não permite que ele faça A, B e C. Seu filho quer dirigir o carro, ele ainda ele é menor, é inabilitado. Então você diz não e ele fica nervoso. Houve casos de que um filho de, se não me engano, de 11 anos, matou o pai porque lhe negou o celular. Então nós estamos vivendo numa sociedade doente, que precisa urgente de novo caminho. É por isso que nosso tema chama-se Reescrevendo a História de Sua Família, de nossas famílias. Veja bem aqui, o outro tópico aqui. Não ameace. Converse com a criança sobre as consequências. É muito importante você conversar. Converse com a criança sobre as consequências do seu comportamento. Sempre com amor, sem imprimir a tônica negativa da ameaça ou da intimidação. Certifique-se que cumpre o aviso e aplica as consequências, mantendo assim o seu papel de autoridade a respeitar. Você, pai, não é obrigado a prometer que vai fazer A, B e C, que vai corrigir, que vai dar umas varadas, por assim dizer, como antigamente fazia. Hoje não se pode fazer isso, mas você pode educar olhando nos olhos e mostrando a verdade e cumprindo aquilo que você prometeu. Se vai ficar sem celular, você cumpre. Se vai ficar sem isso, você cumpre. Porque a autoridade, ela é mantida a partir do momento de que você cumpre aquilo que prometeu. Então, nós não somos obrigados a prometer, mas se promete, você tem que cumprir. Então, eduque sempre com amor, sem ameaça. Aquela coisa assim, olha, se você fizer isso, eu vou te bater. Se você fizer isso, você vai ficar sem o chocolate, você não vai ao cinema, ou você vai ficar sem o celular. Não, você não fique ameaçando. Não fique prometendo que vai fazer isso. As ameaças apenas irritam. E os pais têm a obrigação de não irritar seus filhos, de tratá-los com respeito, franqueza e ética. Esse é o nosso dever como pais. Consequências. Recorrer à ameaça. Recorrer à ameaça como forma de corrigir, de conseguir que a criança cesse o comportamento, ou execute alguma tarefa e depois não cumprir com aquilo que ameaçou, é uma estratégia que pode revelar-se inadequada, na medida em que desacredita seu status de autoridade. Então, não cabe a você dizer que vai fazer aquilo, ameaçar e não fazer. Então é melhor, porque senão iremos perder a nossa autoridade. E os pais e as mães devem assumir a autoridade da sua casa. Não é os filhos que mandam. Não é questão também de autoritarismo cego, não. É autoridade. Autoridade em amor, impor os limites. Como corrigir isso? Vou colocar aqui agora. Sempre que pretender corrigir determinada conduta ou atitude, deve agir no momento e fazer com que a criança associe um comportamento específico à consequência real. A correção deve ser sempre adequada à idade da criança, proporcionais ao erro e imediatamente ao fato, para que a associação entre comportamento e consequência seja assimilada. É muito importante que os pais corrijam os filhos praticamente no momento em que aconteceu. Às vezes, você está no lugar onde você não pode corrigir seu filho, está numa festa, está na casa do avô, da avó, algum lugar, mas você pode retirar
com seu filho para um lugar e conversar com ele olho no olho. É importante que os pais abaixem e olhem olho no olho. Ver que o seu filho é seu amigo, é o seu filho, ele merece o respeito. E olhar para você como pai. Eu disse na última aula que Isamitiba diz que nós, pais, não somos amigos, no sentido da nossa liderança familiar. Mas nós somos pais, nós temos autoridade. Depois de pais, somos também amigos dos nossos filhos, porque um bom relacionamento, ele pressupõe amizade franca e verdadeira. Mas o filho deve saber que nós temos a autoridade do lar. Veja bem, no finalzinho aqui, ele diz que para que a associação entre comportamento e consequência seja assimilada. Eu me lembro quando eu ganhei uma camisa xadrezinha, eu era menino, e antigamente, na cidade de Ituiutaba, na casa da minha avó, não tinha asfalto na rua, era areia. E nós brincávamos ali, aquela cerca de bambu, gostava de brincar de bandeirinha, de pega-pega, e aquela camisa era nova. E naquela noite eu rasguei aquela camisa no arame. Então eu fui para casa morrendo de medo da correção. Porque quando meu pai viu, ele falou: quando chegar em casa nós vamos acertar. Então até chegar em casa eu sofri muito, porque a correção ia acontecer. E ela aconteceu. Não sei o que ele fez, porque meu pai não era de bater, mas consequentemente ele corrigiu. E aquela correção me levou a um lugar bom. Porque o mentir, eu poderia mentir, esconder a camisa e dizer: ó, não aconteceu nada. Mas não é assim. A nossa atitude deve ser correta. Eu falei agora mesmo sobre o amor ao próximo. Isso é importante a ser integrada na relação entre pais e filhos, em ser francos um com o outro. Mas isso tem que ser estudado de acordo com o amor ao próximo. Porém, o Senhor Jesus afirma que, entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura, porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo. Então é muito importante nós compreendermos que do nosso coração é que procedem os maus intentos. É dentro do nosso coração é que procedem as ameaças, os roubos, os assassinatos, a mentira, o engano. Então, Jesus nos ensinou que o nosso coração tem que ser puro e correto. É isso que devemos ensinar aos nossos filhos, a começar de mim, pai, de mim, avô, ser íntegro para com meu filho, olho no olho, falar francamente, prometer e cumprir. E ele vai aprender a crescer dessa forma também. O seu lar vai crescer de forma ordenada. Jesus disse que o nosso coração procedem as coisas ruins, mas também ele diz que dentro do nosso coração pode habitar o Espírito Santo de Deus e proceder coisas boas. É bondade, longanimidade, paciência, amor. É o que mais está faltando em nossos dias hoje. Hoje mesmo em Uberlândia teve um feminicídio, outro, que leva um homem a matar sua esposa. O que leva os outros a assassinarem uns aos outros é falta de amor, é falta de Deus. É por isso que nós temos que criar os nossos filhos em amor, mostrando a verdade, mas ensinando-os no caminho certo, ensinando-os a amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Porque um filho que cresce temendo a Deus, que aprende a amar a Deus e ao próximo, ele não vai cometer esses assassinatos, ele não vai agredir, ele não vai ficar ameaçando os outros, ele vai crescer respeitando a Deus. O que tem faltado no mundo hoje chama-se o temor de Deus, o respeito aos seus mandamentos.
Muito obrigado por enquanto. E qualquer coisa, nós estamos aí no Facebook, é só comentar, fazer seus comentários, tá bom? Muito obrigado. Se Deus permitir, estaremos aqui novamente na próxima quarta-feira, 8h30 da noite. Obrigado.